normal de trabalho, né? Acho que vocês já viram aqui todo o processo eleitoral da CIPA, mas o que difere da construção é essa. Outro ponto da construção civil. Empresas que tenham menos de 70 trabalhadores e existe focos de trabalho, frente de trabalho em diversos locais, pode fazer uma CIPA centralizada, tá certo? Agora, empresas que têm mais de 70 trabalhadores e têm vários canteiros, devem fazer a CIPA por canteiro, na verdade atendendo à necessidade de 20 ou mais trabalhadores, tá bom? Também tem outro ponto. Obras com menos de 180 dias não é obrigatória a constituir CIPA, ou seja, 6 meses, você vai fazer uma obra, vai passar 5 meses, não é obrigatório. Agora, a eleição, agora você tem que indicar um representante, tá certo? E um suplente para poder responder pela CIPA. Não é obrigatório fazer a elaboração da eleição, né? O processo eleitoral, mas é obrigatório você fazer, eleger, indicar um representante e um suplente. Logicamente não tem estabilidade, e a estabilidade é dada quando existe o processo eleitoral, tá certo? A estabilidade, o processo eleitoral, o mandato dura 1 ano, né? E depois, após 1 ano, gera mais 1 ano. Aí vem a pergunta, cipeiro pode ser demitido? O eleito pelo trabalhador pode, sim, no caso de justa causa. Então, o cara, geralmente, cipeiro, perdeu muito o sentido na parte de construção, né? Aquele pessoal que quer ganhar estabilidade e não se preocupa com a parte de segurança pelo qual ele foi eleito, não é? Ele deve ser mais um integrante do CERMIT, na verdade, deve participar das atividades e não ser aquele trabalhador que está ali usufruindo de uma estabilidade, uma falsa estabilidade. Mas ele pode sim ser demitido. No caso, se ele criar muito problema na obra, né, primeiro que a empresa pode até pagar ao cidadão para ele ficar em casa, tá certo? Paga a instabilidade dele. E se tiver algum grave, iminente risco, alguma coisa que ele possa ter gerado para a obra, ele pode ser através de um registro, né, geralmente fotográfico, um problema que ele gerou, faz uma eleição, uma reunião extraordinária e conta, narra, descreve o ato do cidadão, a transgressão, e ele pode sim ser demitido por justa causa. Agora tem que estar tudo bem registrado, porque senão vai gerar um problema maior. O outro ponto se o cidadão foi eleito e ele quer se desligar da empresa, ele pode? Claro que pode, sim. Ele vai fazer o registro, ele vai abdicar, na verdade, o cargo que ele foi eleito, pelo qual ele foi eleito, e ele vai dizer que não quer mais por escrito, em próprio punho. Isso tem que ser homologado no sindicato. Não tem nenhuma lei que obrigue isso, mas é bom você protocolar. Por quê? Porque possivelmente lá na frente, se for um cidadão que está agindo de má fé, ele pode voltar para a empresa dizendo que foi demitido por justa causa. Ou se não foi demitido por justa causa e saiu da empresa, a empresa demitiu e ele não pediu a demissão dele, tá certo? Isso aí pode, no meio desse contexto aí, gerar. Então, cada caso é um caso e a gente tem que separar, tá certo? Isso aqui é o cronograma. Um edital, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, assim, como é que é formado o edital, tá certo? O nome da empresa, o endereço da empresa, é o primeiro documento que você vai protocolar no sindicato da categoria, ou seja, o sindicato da construção civil. Aqui a comissão, a formação da comissão, tá certo? Você vai votar de forma bem clássica, né, às 8 horas, aquela forma, e você vai fazer todo o cronograma aqui das atividades que você vai protocolar também no Ministério. Bem, pessoal, a gente vai chegar aqui já na atividade, tá certo? E a gente tem um caso, né, bem prático, que a gente vai vai tentar pegar desde a primeira aula até a aula de hoje, tá certo? E vocês vão ter que elaborar isso aí. E espero que vocês aproveitem bastante aí. Se tiver dúvida, pode consultar a gente que a gente vai estar aqui para ajudar, tá bom? Vou ler aqui para vocês. A construtora Etebrax S.A. fechou um grande contrato para a realização de construção de 4 escolas modelo na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Cada canteiro de obras funcionará independente, sendo o canteiro A com 15 funcionários, situado no centro da cidade. O canteiro B, com 48 funcionários, situado no bairro de Santo Inácio. O canteiro C, com 51 funcionários, situado na Vila Social. E o canteiro D, com 62 funcionários, situado em Itapuama. Deixando claro que a duração de todas
as obras será em média de 16 meses. Com base nesses dados citados, no caso e nas aulas de construção civil, desenvolva as etapas da atividade a seguir. Aí vamos lá. Primeira parte. Tomando como base os dados da obra e criando os dados fictícios para o restante, J, endereço e outros, né? Elabore uma comunicação prévia. Então, aquele item 18.2 da NR18. Você vai elaborar uma comunicação prévia. Aí a comunicação prévia tem que ter o quê? Aqueles dados básicos, né? CNPJ, o nome da empresa, endereço, o endereço da obra, o tipo da obra, data de início, data final, quantidade prevista de trabalhadores, tá bom? Segunda parte, dimensione a CIPA para cada canteiro, seguindo os parâmetros contidos na NR18 e NR5, quanto ao número efetivo de efetivos e suplentes, e levando em conta que será a primeira CIPA. O seu processo de formação teve início no dia 5/4 de 2010. Estabeleça as datas de lançamento do edital, de convocação de eleição, formação da comissão eleitoral e eleição. Estabeleça também um período de inscrição dos candidatos, tá certo? Exemplo, de 10 a 15 de 4. Por exemplo, é mais ou menos aquele slide anterior que a gente tinha passado, tá certo? A formação desse cronograma. A terceira parte. Suponha que o canteiro C, pela sua extensão, terá uma grua. Pesquise na NR18 e outras fontes e aponte as providências que deverão ser tomadas para que essa grua funcione dentro dos padrões de segurança estabelecidos na NR18. Ou seja, o anexo 3 da NR18 vai funcionar aqui muito bem, tá certo? Uma grua, ela não pode funcionar sem o plano de carga, tá bom? Aí comente sobre segurança, o que o Ministério do Trabalho exige, na verdade a Superintendência do Trabalho. Quarta parte. Seguindo os padrões da NR18, dimensione a quantidade de vasos, lavatórios, chuveiros e bebedouros para cada canteiro e aponte quais os canteiros terão que ter um ambulatório. Um ambulatório, na verdade, a partir de 50 trabalhadores, tá certo? Bem, o uso obrigatório da colocação da fonte de pesquisa, né? O prazo de entrega dia 21/4 de 2010 até ao meio-dia, né? Do dia 21/4, tá bom? Vocês têm mais alguma coisa? Não. Pessoal, eu queria agradecer a todos pela paciência, tá certo? Pela oportunidade, é uma experiência nova para mim, tá certo? Tanto é que vocês, não sei se perceberam, eu não estou muito à vontade, né? Nunca dei esse tipo ministrei aula desse formato aqui, mas agradeço, é uma experiência muito boa, inovadora, né? E acredito que se cada um procurar estudar, né, diante do que a gente falou aqui, se aprofundar mais um pouco do que a gente explicou aqui para vocês, né, passou aqui para vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir saber até trabalhar dentro da parte de construção civil, tá certo? É um campo que está em expansão, como eu falei, e tem muita oportunidade na frente, tá certo? Mais uma vez agradeço aqui a todos, boa noite, fiquem com Deus e boa noite, Tatiana. Boa noite, professor. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima aula. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.